Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos finalizando hoje, irmãos, esse congresso, para a glória de Deus. E eu convido os amados para abrirem as suas Bíblias lá no tema, livro de aos Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 11. Eu vou ler o versículo 11, mas eu vou fazer alguns comentários, irmãos, acerca de alguns versículos que Deus colocou no meu coração. Amém? Toda a igreja encontrou? Livro de aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo 11. A palavra de Deus, ela diz assim. Toda a igreja encontrou, irmãos? Amém? Nos diz a palavra de Deus, Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Repete como está lá no painel, igreja. Grupo raio de luz, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus, e exalte a Deus com as palmas. Em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós vemos aqui o nosso irmão, o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, vamos expressar assim, conversando ali, com os irmãos, em Roma. Enviou essa carta àqueles irmãos ali, e ele disse, que estava escrito, aleluia, Jesus, que pela vida, do Senhor, todo joelho se dobraria diante dele, toda língua confessaria que o Senhor é Deus. Mas aqui, irmãos, no versículo de número 1, nós vemos que o apóstolo, ele começa dizendo que aqueles, aleluia, Jesus, que está enfermo na fé, aqueles que estão fracos na fé, aleluia, Jesus, nós devemos receber eles, não com contenda, não sobre dúvidas. Então o apóstolo vem dizendo nessas palavras que nós estamos já acostumados: olha, se alguém está fraco na fé, ou se alguém não crê, ou se alguém se abstém de alguma coisa e você faz, você não deve julgá-lo, você não deve criticá-lo, porque ele vai ser justificado por Deus. Foi Deus quem chamou ele, foi Deus quem escolheu ele. Deus olhou dos céus, Deus viu a fraqueza dele, Deus viu a falha dele e o pecado dele, mas mesmo assim Deus chamou ele. Irmão, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos dessa maneira: olha, vocês deixem isso para Deus. Em outras palavras, irmãos, Deus, ele não nos colocou como juiz, mas nos colocou como advogado para interceder pelos nossos amados que estão sobre a terra. Muitas vezes nós criticamos o irmão porque ele não faz nada para Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo e você não faz nada. Mas não importa, irmãos, porque Deus é o poderoso. Nós vemos que aqui, quando Paulo diz aos irmãos para receber aqueles que estão fracos na fé, irmãos, José, para receber com amor, para receber, aleluia, Jesus, com carinho, porque a obra é do Senhor. Ele é fraco na fé, mas ele está na casa de Deus, está caminhando com o Senhor. Se ele se abstém de alguma coisa pela sua consciência, nós vemos que é ele Deus, mas também ele vai dar glória a Deus, porque aqui nós vamos olhar o versículo 2 assim, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come apenas legumes. Então nós vamos ver uma diferença. Tem, aleluia, ele está falando aqui, fazendo, podemos assim dizer, uma pequena parábola, dizendo: olha, tem crente, aleluia, ele come de tudo, aleluia, Jesus. Mas tem crente que acha que se ele comer alguma coisa a mais, está pecando, ele vive só de legumes. Mas será que ele vai ficar para trás? Não. Deus vai abençoá-lo, Deus vai dar vitória. Tem aqueles que colocam a mão no arado e na obra de Deus, ele é bombril, como diz, em todas as áreas ele está atuando, ele prega, ele tira oferta, ele limpa a igreja, ele cuida da portaria, aleluia, Jesus está fazendo tudo em tempo e a hora. E tem aquele que está sentado em ali. Será que aquele que está sentado e não vai se salvar? Vai também. Aquele, ele crê pela fé que no lugar que ele está ali sentado, ele também está dando glória a Deus, está agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela salvação que ele tem, por tudo aquilo que deu, mesmo que ele não faça muitas coisas, mas ele está crendo. Então nós vemos assim: aquele que come de tudo, dá glória a Deus. Aquele que só come legumes,
porque é fraco, ele também dá glória a Deus. Então nós vemos que aqui também, né, irmãos, o versículo 3 é assim, ó: o que come, não despreze o que não come. O que não come, aleluia, Jesus, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então nós vemos ele dizer também: olha, aquele que come, aquele que não come, não julgue o que come. Aleluia, Jesus. Então eu não posso julgar você. Aleluia, você não pode me julgar, porque é Deus quem julga nós todos. Aleluia, então nós vemos claramente, ó: o que não come, aleluia, Jesus, não despreze o que come. Aleluia, então, agora o irmão não faço nada, vou desprezar aquele que faz, ou seja, o ciúminho daqui, o ciúminho dali. Não, irmãos, ele está parado, como eu falei, volto a frisar, Deus é o dono da obra, Deus é quem vai fazer a diferença. Então ninguém, nenhum de nós, eu, os amados irmãos, não podemos julgar, porque Deus vai fazer a obra, irmãos. Então nós vimos, ó, porque Deus o recebeu por seu. Deus recebeu ele, mesmo vendo que ele era fraco na fé, mesmo vendo que ele ia, como diz na nossa linguagem, ele ia cambalear, uma hora ele estava de pé, outra ele estava meio que arrastando, mas ele não se desviou de Deus, ele continuou buscando. Ele crê que na sua pouca força, ele vai chegar ao céu, como aquele também que está todo vapor, também vai chegar no céu, porque a obra é do Senhor. Então nós vemos Paulo explicando ali aos irmãos, mandando essa epístola para os irmãos que estão em Roma, dizendo: olha, vocês têm que receber, todos que entrarem na igreja, com o intuito de buscar a Deus, tem que ser recebido, esse seja fraco ou não seja, né? Nós vamos fazer uma pequena analogia, dizendo: ah, mas eu não jejum, o outro jejuma mais do que eu, aí eu não vou receber aquele na minha igreja. Você está desprezado porque você não jejuma, porque você não ora. Eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, você não vai, você está excluído. Não, irmãos, ele também é de Deus, ele também é de Deus, porque o que nos segura, irmãos, na presença de Deus é a sua graça. Uma vez eu falei para os irmãos, volto a frisar, né, eu estava lendo uma literatura e aquele autor falava assim, que se Deus nos chamasse pelas nossas obras, ninguém entraria no céu. A Bíblia diz, irmãos, que nenhum de nós podemos bater no nosso peito e dizer assim: eu não tenho pecado. Aquele que fizer isso torna-se um mentiroso, porque todos nós pecamos contra Deus. Então nós vemos Paulo explicando aqui os irmãos, porque, irmãos, Paulo tinha grande amor pelas almas. Então nós vemos aqui ele dizendo, e aqui diz, irmãos, o versículo número 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Quem somos nós para julgar o servo de Deus, se ele caiu ou se ele está em pé? Nós não podemos mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então Paulo diz claramente: quem somos nós para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Ou seja, Deus não colocou você como juiz do seu irmão. Se ele está em pé ou ele caiu, Deus é quem vai tratar com ele, Deus é quem vai cuidar dele. Se ele é digno de se levantar, Deus vai levantar. Se ele não for digno de se levantar, ele vai ficar prostrado. Mas a obra é do Senhor, não é nossa, igreja. Então nós temos que ter, aleluia, Jesus, esse discernimento para não pecarmos contra Deus, julgando o nosso próximo, julgando o nosso irmão, porque Deus, naquele grande dia, vai fazer a obra, como está escrito: naquele grande dia todos os joelhos vão se dobrará diante de Deus. Se ele está em pé ou cai, poderoso é Deus para o firmar. A Bíblia diz assim, irmãos: quem nos condenará? É Cristo, quem morreu antes que ressuscitou de entre os mortos. Então é Deus quem faz a obra. E aqui no versículo 5 diz assim, ó: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. Tem pessoas que fazem a diferença, como diz aqui, faz diferença entre dia e dias, mas tem outros que para ele todos os dias são iguais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tem irmãos que julgam, tem irmãos que a luta dele é grande, a prova dele, mas ele está firmado no Senhor. Ele sabe que naquele grande dia a obra de Deus será cumprida sobre a sua vida.
Então nessa noite, igreja, que nós não viemos julgar o servo do Senhor, a serva de Deus, o irmão, a irmã. Deixa isso nas mãos de Deus. É a palavra que está dizendo, não é eu que estou falando. É como o nosso irmão que pregou na sexta, ele falou, foi escolhido um tema, então nós temos que ouvir o que está no tema. Se é exortação, se é consolação, se é edificação, se é correção, está escrito no tema, nós temos que viver esse tema. E se esse tema vem dizendo que a obra é de Deus e é Deus quem vai julgar, não cabe a nós. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta das minhas obras a Deus, você vai dar conta das suas obras a Deus. Então, irmãos, aleluia, Jesus, o que nós temos que ter é o cuidado para não nos afundarmos no pecado, para não nos atolarmos no pecado. Nós temos que ter o cuidado de nós mesmos, de ficar firmes no Senhor. E se alguma coisa, irmãos, que nós fazemos, praticamos, seja em obras, ações, atitude, vier escandalizar o nosso irmão, nós temos que deixar de lado, para não escandalizarmos o nosso irmão. Assim falou, né, irmãos, o apóstolo Paulo também, aos irmãos que estavam ali em Coríntios, né, no capítulo 8, se os irmãos for olhar no versículo 9, aleluia, Jesus, e 11, vocês não vão ver, Paulo também ali em Coríntios, dando exortação aos irmãos, aleluia, Jesus. Eu quero só frisar aqui, né, aleluia, Jesus, para os irmãos verem como o Senhor, Ele pode. Paulo, irmãos, era muito zeloso, um homem que cuidava muito, aleluia, Jesus, da obra do Senhor. Então nós vamos ver o que ele diz aqui para os amados irmãos. 8:9 diz assim de 1 Coríntios: mas vinde que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, não devemos usar a nossa liberdade de crente, né, irmãos, para escandalizar aqueles que são fracos na fé. Tem irmãos que ele é forte, ele pode ver o outro irmão em alguma situação, mas ele continua olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas tem irmãos que, se ele vê você em algum tipo de situação, ele vai olhar e vai se escandalizar, mas nossa, eu vi o irmão em tal lugar. Esse dia eu conversava com um irmão, aleluia, Jesus, não vou citar o nome, né, irmãos, que tem no que a pessoa faz, tem situações que tem que entrar em lugar. E essa pessoa falou que entrou num lugar ali, irmãos, e se ele sai, algum crente fraco, vê ele sair daquele determinado lugar, vai dizer, nossa, olha onde aquele irmão estava, será que ele estava fazendo alguma coisa errada? Ele vai se escandalizar, porque ele é fraco. Então, irmãos, nós temos que olhar o forte, ele vai entender, não, se a profissão da pessoa é aquela, ele deve ter feito alguma coisa, né, uma incumbência, alguma coisa, mas tem outros que não, já cai, né, aleluia, Jesus, em alguma situação. Então nós vemos que aqui Paulo diz, ademais vinde que essa liberdade, ela não ser de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém, aleluia, Jesus, te vir, aleluia, Jesus, a quem tem ciência, senta à mesa dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer também das coisas sacrificadas aos ídolos. Então em algumas coisas, irmão, nós temos que vigiar, para que o inimigo não venha se apoderar daqueles que é fraco. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, não vamos julgar, porque o próprio Deus vai fazer essa obra. É Deus que vai fazer a obra. Então nós vemos que a obra é do Senhor. E a Bíblia diz aqui no 11, pela tua ciência perceberás o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então aqueles que têm a ciência, eles sabem quem é fraco na fé, quem suporta e quem não suporta. Irmãos, a nossa vida, ela é um espelho, e nós temos que ter cuidado, para que nós não venhamos de alguma maneira escandalizar a obra de Deus. Nós devemos ter esse zelo, esse cuidado, esse amor, né? Se estamos fracos, se estamos de pé ou se caímos, Deus, Ele pode levantar, Ele pode julgar, Ele pode, porque foi Ele quem morreu por nós. Então não tema o seu coração, só guarde essa palavra e saiba que diante de Deus, todos nós, toda a igreja, todo o povo, toda a nação, todo o ser vivente vai se dobrar. Às vezes aqui na terra você não quer se dobrar, mas naquele dia você vai se dobrar, porque toda língua vai confessar, só o Senhor é Deus. Então não julgues o seu irmão, mas ore por ele.
Entregue ele nas mãos do Senhor. Deixe Deus fazer a obra. Não resolva com as suas mãos a obra do Senhor. Quando nós aprendermos, irmãos, que a obra é de Deus, quando nós aprendermos que nós somos servos de um só Senhor, e que esse Senhor julgará todos, aí nós vamos começar a viver as maravilhas de Deus. Nós vamos começar a viver a glória do Senhor na terra. Muitas vezes nós queremos até sair da igreja, mas eu digo para os irmãos: eu vou sair da arca sagrada porque tem isso, tem aquilo, vou lá para a assembleia, vou para outra igreja. Lá vai ter os mesmos problemas, irmãos. Isso que eu falei para os irmãos: a igreja, ela é formada de pessoas normais, de pessoas físicas, de pessoas que têm pecados e falhas. Então, diante dessas situações, a igreja não é perfeitamente na terra, ela não alcança 100% a perfeição. A igreja que você for, você vai ver falha, você vai ver o pecado, você vai ver a contenda, você vai ver a desunião. Eu comentava agora há pouco com a irmã, nossa irmã missionária Débora. Falei: o povo de Deus era para ser o povo mais unido da terra, mas é o povo mais contendeiro, irmãos. Nós somos mais contendeiros, porque nós não sabemos dissimular.